Olá, estamos começando mais um Ponto de Vista, sempre ao vivo aqui pela Santa Cecília TV, neste horário da 1h30 da tarde, que é, como você sabe, uma tradição na discussão política e no debate dos temas importantes que fazem a pauta aqui da cidade, da região metropolitana, como a educação, o meio ambiente, a saúde, não é? A gestão pública de maneira geral, segurança pública, transporte, enfim, os temas que a gente convive diariamente, não é? Questão econômica, não é? Produção de emprego, renda, enfim, que é muito importante para todos nós, claro, e o debate sempre aprofundado dos temas, dos assuntos de interesse nacional, que são muitos, segunda-feira começando a semana apenas, né? E a gente esperando aí que o Congresso funcione e que definitivamente, então, se aprofunde na discussão em cima da reforma da Previdência. Afinal, quinto mês do mandato do presidente Jair Bolsonaro, resultados pífios, não é, da economia, coisa mais do que travada, não se gera emprego, não se investe, não se tem de maneira nenhuma um sentimento positivo, não há expectativa, isso é terrível para a economia, não é? Coisa que a gente cobra aqui diariamente do presidente da República, na tentativa de criar uma expectativa positiva em torno do seu mandato, em torno do seu governo, a parte, claro, da aprovação da reforma da Previdência, que será aprovada lá, com várias alterações, a gente sabe disso, vai ser desidratado no Congresso, e a gente fica aqui aguardando para que isso possa acontecer. Estamos entrando em maio, passou em maio, estamos em junho, e aí? Né? Vira o ano, vira o semestre, o ano foi embora, e nada de prático acontece nesse primeiro ano do presidente Jair Bolsonaro. Sofrem os estados, sofrem os municípios, sofremos nós munícipes, né? E o país inteiro aí a esperar uma novidade. Reprise do Ponto de Vista, sempre a partir das 8 da noite, para você conferir aqui na nossa Santa Cecília TV. Programa que recebe hoje com muito prazer o prefeito de São Vicente, Pedro Gouveia, do MDB, mais uma vez está com a gente para trazer aí informações importantes, falar sobre as obras, sobre as questões do dia a dia da cidade. Prazer recebê-lo, prefeito. Tudo bem? Olá, Boturão. Olá, professor Marco. Um prazer muito grande estar aqui com vocês, telespectadores, para que a gente possa estar falando sobre a cidade de São Vicente e debater esses assuntos tão importantes, né, regionais e até mesmo do nosso país. Iberê Cirna, professor Iberê, mais uma vez conosco, especialista em marketing político, acompanhando aí as coisas da região e do país no nosso dia a dia. Tudo bem, Iberê? Tudo bem, é sempre um prazer estar na companhia de vocês aqui. E o nosso Marco Santana, lá na ponta, atento aí às redes sociais, às transmissões que nós fazemos aqui do Ponto de Vista e a sua participação, que é sempre muito importante com a gente. Tudo bem, Santana? Tudo bem, boa tarde a todos, boa tarde especial que nos acompanha. Quero convidar você a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão, pelo Facebook, Ponto de Vista com Edgar Boturão, ou por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O programa pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. E você que quiser acompanhar a reprise às 20 horas, uma boa noite. Pois é, na reprise, você sabe, a reprise começa às 8, o programa termina às 12h30 da tarde. Até lá, muita coisa acontece na combalida República Brasileira, né? Bom, a gente sempre abre um espaço importante no começo do programa para discutir um pouco as questões de interesse nacional que vem repercutir sempre aqui nos nossos municípios, enfim. Mas o prefeito tomou uma decisão bastante corajosa, não é? Não é todo dia que se fecha uma empresa pública, não é? Do porte da Codesave, Companhia de Desenvolvimento da cidade de São Vicente, não é? Que tantos e tantos e tantos anos, uma série de serviços, não é? Muitos empregos, enfim, é uma coisa polêmica, evidentemente tem que ser muito pensada e muito bem explicada ao vicentino, de maneira geral, à população. Mas diz que governar é escolher, né, prefeito? Você escolheu, desta vez, fechar a Codesave. Eu queria que você explicasse, então, como é que está a situação da empresa e por que foi tomada essa medida. Boturão, é importante a gente ter a oportunidade de ter esse espaço aqui para poder falar da companhia, né, de desenvolvimento de São Vicente, a Codesave. Uma empresa extremamente importante dentro da história da cidade de São Vicente. Nós temos lá muitos colaboradores que se dedicam durante anos aí da sua vida trabalhando para a cidade de São Vicente. Só que a empresa ela é uma empresa de economia mista,
a maior acionista da empresa é a prefeitura, com mais de 99%, né, de propriedade da empresa. Então, as pessoas muitas vezes, mas agora a prefeitura assume as responsabilidades. As responsabilidades, elas na prática já eram da prefeitura. A única contratante da Codesave era a prefeitura. Todos os contratos que a Codesave tem são com a prefeitura. A partir do momento que a empresa ela se torna inviável por não ter mais nenhuma certidão que permita ser contratada pelo poder público, ela não tem vida financeira. Ela precisa ter essa injeção de recursos através dos contratos que ela consegue formalizar, para que assim ela pague os fornecedores, os trabalhadores, que ela possa arcar com todas as suas despesas. No momento em que ela não tem mais contratos, que ela não consegue receber mais nenhum recurso mensalmente, ela perde a sua finalidade, ela perde a essência da sua existência. Então a gente precisa tomar algumas ações, algumas decisões, uma decisão corajosa, principalmente pelo fator histórico da empresa, mas que administrativamente é a melhor decisão. Nós estamos conseguindo dar a garantia de 681 empregos para todas aquelas pessoas que fizeram um concurso e ingressaram na Codesave. Essas pessoas manterão os seus empregos. Nós mandamos um projeto para a Câmara, para que a Câmara aprove. Essa semana será votado, para que a gente crie 681 cargos em extinção. Ou seja, essa pessoa da Codesave, ela migra para a prefeitura, que já é, na prática, a pessoa que paga o seu salário, e aí, a partir do momento que ela se aposenta, que ela morre, que ela é afastada em definitivo da empresa por algum fator, esse cargo ele é extinto, assim como a saída dessa pessoa. Não é um cargo permanente que nós estamos criando na prefeitura, é um cargo para garantir a empregabilidade dessa pessoa. Nós somos totalmente a favor da manutenção do emprego de todos esses trabalhadores. Todos esses trabalhadores não terão perdas, todos esses trabalhadores, eles migrarão para a prefeitura, não como estatutários, que é importante a gente também falar, enfatizar sobre isso. Essas pessoas todas estão indo para a prefeitura como seletistas, da mesma forma que elas são hoje pela Codesave. Elas não entrarão no quadro da prefeitura como estatutários. Estamos tomando todo o cuidado para não ultrapassar o limite prudencial. Nós manteremos a mesma regra quando assumir a prefeitura em 2017. Lembrando, assumi a prefeitura em 2017 com quase 59%, quase 60% do limite prudencial comprometido. Trabalhamos, reduzimos esses números, ficamos aí em 51 e pouco, 52. Hoje, trazendo esse quadro em extinção da Codesave, a gente toma os mesmos cuidados, estabelece a mesma política, a mesma responsabilidade. Não ultrapassaremos os 54%, garantindo a legalidade para a vinda de todos esses trabalhadores e garantindo também os direitos já garantidos por todos os estatutários, por todos os funcionários da prefeitura. Então essa é uma decisão que a gente toma de muita coragem, porque seria muito mais fácil. Eu tenho apontamento do Ministério Público, apontamento do Tribunal de Contas, apontamento de tudo da inviabilidade da empresa. Fecha a empresa e manda todo mundo embora. Que poderia fazer, né? É o que poderia ter sido feito. Nós são seletistas, né? São seletistas, nós garantimos a empregabilidade, a Câmara, né, vai votar essa semana, votando essa semana, eles garantem o emprego dessas 681 pessoas. Aí as pessoas perguntam, e os cargos comissionados que tem dentro da Codesave? Pô, Turão, quem entrou com um cargo comissionado dentro da Codesave, obviamente sabe a regra. É um cargo que não é em definitivo, não prestou concurso, não fez concurso. A gente precisa fazer com que a responsabilidade administrativa prevaleça. Nós estamos fazendo isso de maneira muito responsável, pensada, com todos os técnicos da Prefeitura e da Codesave estudando junto todo esse processo que chega nesse momento, um momento decisivo em que a Câmara irá votar esse projeto em que encaminhamos para ela. Prefeito, o senhor está falando uma medida responsável dentro da lei. Mas alguém pode questionar. Esses funcionários prestaram concurso para entrar na Codesave, não para entrar na prefeitura. Do ponto de vista legal,
É possível fazer essa migração? Se que alguém acontece, fala assim, precisa fazer, vai abrir uma nova vaga na prefeitura, precisa fazer um outro concurso aberto a todos os interessados, inclusive os funcionários da Codesave. Veja, é um processo seletivo, né, que é um processo, vamos lá, para a gente poder, eles estão entrando num quadro de seletistas, eles não estão se equiparando aos estatutários, eles não têm a mesma estabilidade que um estatutário tem. Claro que não. Eles manterão o seu vínculo como seletistas. Ou seja, eles não estão entrando de maneira que eles assumam algum direito o qual eles já não tinham. Então, nós estamos fazendo isso de maneira legítima, de maneira legal, de maneira transparente, mas com a prioridade número 1 de garantir o emprego dessas 681 pessoas. Imagina se nós demitíssemos esses 681 funcionários, simplesmente fechasse a porta da Codesave de maneira irresponsável. O que poderia acontecer? Eu me lembro, alguns anos atrás, foram mandados 300 funcionários embora da Codesave no ano de 2016. Nenhum desses trabalhadores receberam seus direitos. Simplesmente foram lá e falaram, tchau, obrigado, nem sei se obrigado falaram, e viraram as costas para essas pessoas. Deixaram todo o direito que eles tinham para que nós, ao longo desses 2 anos, viéssemos quitando gradativamente essas responsabilidades trabalhistas que eram direito deles. Devem ter procurado a justiça. É lógico, procuraram a justiça, muitos acionaram a justiça, muitos foram mandados embora até indevidamente, porque já estavam no prazo de aposentadoria, mas é aquilo que a gente sempre fala, que eu tenho falado há 2 anos e meio. O que passou, passou. Daqui para frente a gente trata a coisa com seriedade e dentro da legalidade. Fizemos diversas consultas, estamos seguindo o mesmo modelo de muitas outras empresas de economia mista que foram absorvidas pelo poder público, onde tinham o maior número de ações, onde eram os maiores acionistas dessas empresas, e assim a gente está conseguindo criar uma saída. Não há outra alternativa. Tem um monte de sabe-tudo aí que começa a falar, mas tem que discutir. Todas as discussões já foram feitas. E o pior é que já até participaram das discussões, mas na hora fica quieto, na hora não fala nada, na hora fica com medo, na hora fica encolhido, mas depois para jogar para a torcida, para poder querer fazer barulho, aí começa a falar um monte de coisa. E aí surgem muitas ideias, só que essas ideias nunca são externadas. Essas ideias elas ficam guardadas, parece, porque eu desconheço. Todo mundo da prefeitura, todo mundo da Codesave tem discutido. E veja, quero lembrar aqui, em 2017, o governo federal fez uma medida provisória que possibilitou nós tirarmos a CND. A primeira coisa que eu fiz, assumi as dívidas até aquele momento, negociei, tirei a CND. Depois de não sei quantos anos, a Codesave teve a CND. Só que veja, passaram 2 anos e pouco, 2 anos e meio, essas dívidas elas continuam aparecendo. Dívidas do passado, só que hoje não tem nenhuma medida provisória, não tem como parcelar, não tem mais hoje contrato entre a Codesave e a prefeitura, dessa forma não entra recursos dentro da Codesave para ela pagar um parcelamento, para ela pagar funcionário. Se não tem dinheiro, eu disse e repito, o problema não é a dívida. Dívida, se você tem receita, você paga a dívida. Agora a dívida pode ser pequena, ou grande, ou média. Se não tem recurso dentro da empresa, como é que você paga? A Codesave hoje, ela está lá apenas, é uma empresa que tem funcionários, mas não funciona. Tem funcionários, está constituída, tem uma grande dívida, mas não tem uma receita, não tem como entrar uma receita, porque sem as certidões, o poder público não a contrata, ela não pode fazer contrato com ninguém. Então, é a mesma coisa que você ter lá uma empresa, nessa empresa você tem um monte de despesas no seu dia a dia, mas você não vende nada. Você não consegue trabalhar, você mantém as portas fechadas, fica todo mundo lá dentro do escritório, e aí? Quem paga o salário? Quem paga os fornecedores? Quem paga todas as suas cargas tributárias que todo mês elas estouram? A gente precisa ter contrato. Sem contrato não tem jeito. Hoje ela não pode ser contratada por não ter as certidões. Que esse é o grande ponto que o Tribunal de Contas sempre tem apontado. Esse é o ponto que todos os presidentes da Codesave tiveram problemas em suas contas irregulares, que não foram aprovadas. Veja, se pegar o histórico dos últimos presidentes, Boturão, todos eles têm multas, têm
uma série de questões aí que estão sendo apontadas por conta disso, porque não consegue viabilizar o funcionamento dela. E tem uma lei muito específica de 2013, se não falha minha memória, que ela fala exatamente sobre essas responsabilidades das empresas de economia mista em relação aos seus administradores. Então a gente precisa tratar isso de uma maneira responsável e parar com esse negócio de ficar jogando para a torcida, de querer ficar fazendo graça, de querer ficar falando que tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo. Até então não precisava fazer nada. Até então estava bom do jeito que estava. Talvez estivesse empregando lá o seu apadrinhado, talvez estivesse lá alguém próximo a você ocupando um cargo, um espaço lá. Mas quando mexe com isso, um monte de gente começa a mostrar insatisfação. Professor Iberê, pois não, é o prefeito passando aí um raio-x dos mais tenebrosos, mas colocando aí a verdadeira situação da empresa. Né? Então, a colocação está muito clara, a colocação da situação da Codesave. Eu quero dar o passo adiante. Me parece que, como nós temos aí, a própria Constituição me proíbe, né, de contratar para o serviço público sem concurso, essa coisa toda. Existe um choque natural e jurídico entre a Constituição e a SA. Então, isso está sendo solucionado, pelo que o prefeito está colocando, na terceirização de alguns serviços. Né? Porque eu não posso levar para dentro da prefeitura sem um concurso, segundo o artigo 37 da Constituição. Todos nós sabemos disso. Eu só tenho que admitir dentro do serviço público através de concurso específico. Então, veja, o que o prefeito está colocando aqui é que ele está fazendo um revezamento. Quando você abre uma vaga, vai ser aproveitado alguém da Codesave. Vamos no aspecto jurídico, não sei se isso é possível, também não é minha praia, eu não sou operador do direito, eu só gostaria que o prefeito colocasse como é que eu vou abrigar 681 pessoas sem ser na prefeitura. Entendo até que poderia ser terceirizado esse serviço, que paralelo à Codesave é o mesmo serviço, só que em outra circunstância, com outro gerenciamento, com outro objetivo. Aí sim é possível terceirizar e abrigar os 600 funcionários que continuem prestando serviço. Prefeito, só que me preocupa é assim, nós tivemos já casos no Brasil, caso da ACESITA e da CEMIG, onde o próprio Supremo autorizou, sem concurso, sem nada, dada a relevância do serviço prestado, que os funcionários fossem acolhidos por um ano na obrigatoriedade de que o poder público fizesse, então, concurso específico para cobrir as vagas. Quer dizer, é lógico que eu entendo a preocupação do prefeito, eu entendo até quando ele enche a veia do pescoço de dizer, não, está lá, tem que resolver, alguém tem que pôr a mão nisso aí. Agora, eu só queria, assim, entender e que até o nosso espectador entendesse que também eu não vou resolver um problema hoje e criar um para adiante. Né? Eu também não vou, gostaria até que explicasse que quando nós falávamos aí do limite prudencial, o funcionário público há meses atrás teve seu aumento baseado muitas vezes na visão do limite prudencial. Quer dizer, se isso afeta ou não. Gostaria que o prefeito aproveitasse para explicar. Professor, a gente tem exemplos da Sutaco de São Paulo, da CSTC de Santos, do BNH, que a Caixa absorveu, a CESASV em São Vicente mesmo, que foram exemplos claros em relação a isso e que não houveram problemas. Nós, se terceirizássemos o serviço, a gente teria que contratar o CNPJ Codesave, o qual está impedido de ser contratado. Então eu não posso contratar a Codesave, ela já era contratada. Hoje eu não posso contratar a Codesave porque ela não tem nenhuma certidão. Então nenhum contrato com ela hoje, de verdade, pode ser feito. Dessa forma, eu teria problemas futuros. Eu, Pedro, respondendo como prefeito, com o meu CPF, o presidente da Codesave, dessa forma, e os secretários que assinariam junto conosco. E óbvio que isso tudo depois teria todo um desdobramento negativo para todos nós. Então, a decisão que nós estamos fazendo nós não estamos aqui inventando a roda. Sem dúvida. Nós estamos aqui pegando modelos que já
houveram no passado modelos de sucesso de outras empresas, de outras economias mistas que tiveram esse mesmo problema e que passaram para o poder público. Eu estou contratando seletistas, eu não estou contratando cargos estatutários, eles não estão entrando para o serviço público com as garantias dos estatutários, eles estão entrando para a prefeitura como seletistas. Eu já tenho um quadro na prefeitura, fora os estatutários, que são seletistas. Há legalidade em fazermos isso, não tem nenhum aspecto ilegal em relação a isso. As garantias que nós estamos dando a eles são as mesmas que eles tinham antes de ingressar como seletistas dentro desse quadro especial que nós estamos criando através de uma lei aprovada pelos vereadores que será votada na quinta-feira. Essa próxima quinta-feira será votada esse projeto de lei complementar que dará a garantia de criarmos esses 681 cargos especiais em extinção. Repito aqui, essa pessoa aposentou, essa pessoa morreu, essa pessoa se afastou em definitivo, o cargo sai junto com ela. Esse cargo não é um cargo que será preenchido pelo João, pelo Pedro. Esse cargo só pode ser preenchido por aquela pessoa em que acompanhou a criação desse cargo naquele momento em que o projeto foi aprovado pela Câmara. Só uma dúvida, essas pessoas, 681, eles são demitidos e aproveitados imediatamente pela prefeitura ou não? Eles são transferidos? Eles são transferidos para esse cargo. Nenhum deles terão ali finalizado o seu processo de tempo, etc. e tal. Todos eles continuarão, migrarão desse cargo de Codesave para esse cargo em extinção que está sendo criado. Por que nós estamos fazendo isso? Exatamente pelo problema que a Codesave ela enfrenta, exatamente pelo grande problema que ela tem. A Codesave, ao longo desses anos, ela não recolhe fundo de garantia, não recolhe absolutamente nada. Então, se hoje os 681 resolvessem falar assim, nós não queremos ir para esse cargo, nós queremos ser mandados embora, tal, vamos criar um PDV, vamos criar aqui um plano voluntário de demissão. Veja, não seria possível, porque nós não temos esses recursos. Por isso é um processo de dissolução e não a sua extinção imediata. Um processo de dissolução quer dizer que, gradativamente, de acordo com as condições que a gente for tendo, a gente vai fazendo todos esses pagamentos e aí a gente está falando isso, todos os seus fornecedores, todos aqueles que têm recursos a receber da empresa, assim como todos os trabalhadores. Tem hoje a oportunidade, talvez, de que alguns desses casos as pessoas falem assim, olha, eu não quero ir nessa condição. Aí ele pede lá a sua demissão, a gente obviamente que vai estar priorizando essas pessoas para que a gente possa estar arcando com todos os direitos que ela tem. Então a gente está fazendo isso de maneira muito clara, muito transparente, não há dúvidas nesse processo, fizemos consultas, fizemos reuniões, fizemos aí uma centena de bate-papos formais e informais, para poder nos dar a garantia dessa decisão, para poder fazer a melhor decisão, para fazer a melhor escolha, principalmente, eu repito aqui, para os 681 trabalhadores, em um momento que o país vive uma onda de desemprego gigante, pessoas na rua, a gente colocar 681 pessoas na rua, isso seria um absurdo, a gente não aceitaria isso. Então essa foi a primeira condição, quando eu sentei com os nossos técnicos, há 2 anos a gente tem discutido isso, não é uma conversa que foi feita a semana passada. Eu, quando fui vereador, eu me lembro, e tive aqui algumas vezes com você, Boturão, você falava assim, Pedro, você está ciente do que está acontecendo? Eu falava, Boturão, é lógico, eu sou vereador, eu estou lá, eu tenho acesso às informações. Ao assumir a prefeitura, a primeira coisa que me perguntou aqui, Pedro, você sabia de tudo isso? Falei para você, Boturão, se eu não soubesse, eu não merecia estar onde eu estou. Ou seja, não dá para falar que não sabia do que estava acontecendo. Não dá para falar que não sabia de todos os apontamentos que são feitos do Tribunal de Contas a cada ano que faz a apuração das contas da empresa. Então a gente sabe que a situação ela era caótica. Nós estávamos colocando a Codesave tendo uma sobrevida nos aparelhos.
Eu fui lá, negociei o que deu para negociar. Enquanto havia uma janela que foi criado essa possibilidade pelo governo federal, fui lá e parcelei, dividi e assim fui pagando. Só que surgiram novos débitos, surgiram novas contas e aí não tem hoje uma ferramenta, uma janela que nos possibilite fazer um parcelamento. E vou além, não tem recurso, porque ela não pode mais ser contratada. Dentro desses 2 anos e pouco, enquanto ela pode ficar na condição que estava, prestando um serviço para a prefeitura, nós ficamos no limite do contrato. Acabou o contrato, obviamente que acaba a condição, a possibilidade de manter o mesmo formato, o mesmo modelo. A gente está dando um outro modelo, um novo formato que vai trazer economia, trará economia para o município, porque é óbvio que a gente vai, na sua dissolução, fazer economias, a gente vai, muitos dos cargos comissionados que tinham, a gente está fazendo aqui um cronograma de demissões desses cargos comissionados até 2020, 2021, a gente está fazendo isso. De acordo com o fôlego financeiro, a gente vai fazendo as indenizações dessas pessoas. Isso trará um enxugamento da máquina pública. A partir do momento que eu coloco o recurso na Codesab, para a Codesab contratar, para a Codesab fazer algum outro serviço, colocar alguém para fazer algum serviço, eu era bitributado, eu pagava o imposto ao passar o recurso para a Codesab e a Codesab pagava também imposto por contratar um terceiro. Então, nós Afinal, a prefeitura que pagava tudo. E que, no final, a prefeitura que pagava, porque a prefeitura, todo o dinheiro da Codesab não vinha de qualquer outra fonte, senão a da prefeitura. A única empresa que tinha um contrato com a Codesab era a prefeitura. O único órgão público que tinha era a prefeitura. Não existia nenhuma outra fonte a não ser a prefeitura. Então, a prefeitura, além de ser acionista majoritária, com mais de 99% das ações, ela era a grande responsável pela manutenção e pela vida da Codesab. Então, trazer isso para dentro da prefeitura, vamos economizar na questão dos cargos comissionados, vamos economizar nessa questão das notas que a gente pagava 2 vezes. A gente enfrentava um problema de sequestros todos os meses, quando eu mandava o dinheiro para a Codesab, que era sequestrado por conta de ações trabalhistas, que isso me fazia com que eu tivesse uma folha a mais ao longo do ano, porque todo mês, tudo que eu passava para a Codesab era sequestrado 10%, 15%. Então, isso tudo, ao final, ao longo de 12 meses, dava mais uma folha que eu mandava para a Codesab. Então, é uma decisão também que trará uma grande economia para os cofres da cidade. Nós estamos no caminho certo, estamos trabalhando com responsabilidade. A nossa atitude aqui é a atitude que dará a garantia do emprego para os 681 trabalhadores, pessoas comprometidas com a cidade. Por isso que eu tenho feito esse apelo à Câmara, a todos os vereadores que estão super sensíveis, têm me ajudado na discussão, me ajudado na solução desse problema, têm me ajudado a buscar também, dentro da discussão que temos feito com o sindicato, com o funcionalismo, argumentos que nos deem toda a possibilidade de fazer isso da maneira menos dolorosa para as pessoas. Então, nós sabemos que é um apelo sentimental pela empresa, uma empresa que tem décadas, uma empresa que tem história na cidade, uma empresa que todos os dias o munícipe encontra um funcionário da Codesab na porta da sua casa, fazendo a limpeza, fazendo a varrição, ou seja, tem esse apelo sentimental, mas a gente precisa também agir com a razão, a gente precisa agir de maneira que, administrativamente, a gente tome a melhor decisão. O intervalo e voltamos na sequência aqui do Ponto de Vista, já já. Muito bem, de volta à sequência do nosso Ponto de Vista, que hoje o prazer recebe o prefeito de São Vicente, Pedro Gouveia, né? Hoje, programa um pouco mais voltado, claro, evidentemente, para essa explicação que o prefeito está nos dando aqui, do encerramento da Codesab, não é? É sempre uma polêmica muito grande quando uma empresa SA, que é uma economia mista, entre aspas, né? Porque na verdade é economia pública. Né? Porque o prefeito lembrou bem, os contratos anteriores eram todos com a prefeitura, contratos acabaram, não é mais possibilidade da empresa prestar serviço para absolutamente ninguém, para a prefeitura também não, então fica aí a prefeitura arcando aí com as contas da Codesab, que deverá ser encerrada logo depois que esse processo aí, inclusive de passagem, aí, de transferência dos funcionários,
para os quadros da Prefeitura. Iberê conosco, Marcos Santana também. Iberê ainda tem uma dúvida aí a respeito desse tema, né? Tenho duas perguntinhas rápidas ao prefeito. Primeiro, eu fiquei assim, um pouco assustado, né, com a veemência que o prefeito coloca, daqueles que estão contra, porque possivelmente tenham apadrinhados lá e não gostariam. Essa é a primeira coisa que me incomoda muito e deve incomodar o prefeito, uma barbaridade. E segundo, se esta mudança, esta nova filosofia vai exigir da prefeitura uma reforma administrativa, nem que seja pequena, para acomodar com cara de secretaria, se isto vai mudar ou não. Não. Sobre a questão de uma reforma, não há necessidade. Nós estamos fazendo agora o censo dentro da Codesave, levantando a função onde cada um trabalha, qual equipe, qual setor, para que a gente consiga fazer essa migração para a prefeitura e eles já automaticamente estarem dentro de secretarias afins, dentro de secretarias que poderão dar a eles essa estrutura de dia a dia de trabalho para que eles nos auxiliem nesse trabalho que eles já faziam, porém agora comandado pelo pessoal da prefeitura. Então, isso está muito claro também para todos nós. A Codesave ela já tinha essa mescla com a prefeitura, porque a prefeitura contratava o seu serviço, então automaticamente eles já estavam muito ligados, o funcionário da prefeitura e o funcionário da Codesave, no dia a dia nos serviços, em diversas secretarias que tinham um contrato com a Codesave. E sobre essa questão que eu falo do apadrinhamento, só pode ser, professor, só pode ser. Camarada que está preocupado se vai perder algum cara que ele tem indicado lá, alguma pessoa que tenha vínculo político com ele, alguma coisa assim. Porque, veja, estou garantindo o emprego de quem prestou um concurso para entrar na empresa. Estou garantindo que ele não vai ter perda. Estou garantindo que ele não vai ser demitido. A gente está garantindo que ele vai continuar trabalhando lá no seu dia a dia. O que mais a gente pode garantir? Se eu não consigo fazer a garantia da manutenção da Codesave. Então, assim, as pessoas precisam também discutir o que é possível ser discutido. O que não é possível ser discutido, a gente tem que falar assim, poxa, olha, que decisão bacana. Uma pena, óbvio, gostaria muito que a empresa continuasse, que a empresa tivesse saúde e tal. Eu tenho uma planilha aqui, professor, me permita aqui, Boturão, só estender um pouco mais aqui sobre a resposta e sobre esse assunto. No ano de 2012, era o governo do Tércio. A empresa tinha uma dívida de 235 milhões. E ela tinha um resultado de 75 mil reais e pouquinho de lucro. 75 mil reais? 75 mil reais de lucro. 75 mil reais de lucro, uma dívida de 235 milhões que ela acumulava. De 2013, 2014, 2015, 2016, que foi o outro governo, eles passaram de 235 milhões de dívida para 413 milhões. Eles dobraram a dívida. O que tinha auferido um lucro de 75 mil reais, você fez uma cara de espanto. Pô, só 75 mil reais, uma empresa como a Codesave? Realmente. Prefiro ter 75 mil reais de lucro, que é quase nada para uma empresa do porte da Codesave, do que um prejuízo de 90 milhões. 90 milhões. No ano? No ano. No governo passado? No governo passado. No ano de 2016, 90 milhões. No ano de 2015, 17. No ano de 2014, 25. No ano de 2013, passou para 22 milhões. E a responsabilidade por essa situação, prefeito? A responsabilidade o tempo trará. A responsabilidade o tempo trará. Em 2017, quando eu assumi a prefeitura, conseguimos, de 89 milhões de prejuízo, reduzir para 39 milhões. Mantivemos o mesmo número em 2018. Tudo isso publicado, viu, Boturão? Não são números que a gente está inventando, que a gente está falando. Tudo isso é publicado no balanço da empresa, tal, conforme a lei, né, estabelece, exige. Então, tem auditoria em cima disso? Tem auditoria, tem tudo, tal. Aí o prejuízo, Pedro, mas você não deu, na tua época não deu prejuízo, nesses 2 anos deu prejuízo. Mas se a gente for ver percentualmente aqui, de 413 fomos para 450, ou seja,
37 milhões a gente aumentou a dívida. E aí, para 2016, a gente aumentou para 482, 32 milhões. Isso é igual conta em banco. Você tem lá o teu cheque especial, usa o teu cheque especial e não paga ele para você ver. Isso aqui, por mais que eu não gastasse nada, que a gente não comprasse nada, todo mês isso está girando. Multa, juros, multa, juros, multa, juros. Isso não para. Então, o que eu quero dizer? A gente tem feito aqui um esforço danado, um esforço tremendo para poder fazer com que a empresa seja viável. Mas, infelizmente, a gente percebe que, por conta de todas as circunstâncias, é necessário, nesse momento, o remédio amargo. Mas o remédio amargo vai, com certeza, sanar esse problema. A gente vai colocar um ponto final nesse problema. Uma empresa privada, com acionistas, enfim, o sujeito dobrar de uma dívida de 230 milhões para 400 e fumaça, sei lá, cadeia, né? Eu lembrei, Butão, se me permite, no 2016, essa dúvida astronômica que o prefeito citou, e aquela montanha de lixo ali na praia de Itararé, alguma coisa está muito errado aí. O serviço não funcionava, pessoas foram mandadas embora em 2016, 300 pessoas que ninguém deu a menor satisfação. Ou seja, a gente não está fazendo nenhuma loucura, a gente está tomando a decisão certa em favor da cidade de São Vicente. Pode ter certeza absoluta, estou muito tranquilo com a tomada de decisão, estou super à disposição para conversar com quem tiver que conversar, para a gente explicar para quem tiver que explicar, com toda a paciência do mundo, com toda a nossa disposição aqui para que as pessoas entendam. Agora, só não tentem fazer eu querer entender aquilo que não existe, né? Querer falar que isso tem que discutir mais, tal. Isso aqui, se não aprovar quinta-feira na Câmara, esse projeto que a gente mandou, no mês que vem não tem salário. Mês que vem não tem salário, para esses funcionários. Para esses funcionários. Então tem que parar de ficar fazendo graça e a gente tem que pensar nesses trabalhadores. Exatamente. O prefeito está tranquilo com a Câmara? A Câmara, sim, eu estou tranquilo com aqueles vereadores todos que têm entendido, que têm feito uma discussão de maneira não política, mas de uma maneira administrativa, com muita responsabilidade. Saí agora, vim para cá, estava reunido com alguns vereadores que integram algumas comissões, que representam algumas comissões, alguns vereadores que fazem parte da mesa, alguns vereadores que se colocam à disposição no dia a dia. Hoje de manhã me ligaram, Pedro, a gente queria bater um papo. Vamos lá. Passamos a manhã fazendo conta, tal, não sei o quê, pode isso, não pode, como que a gente pode fazer? O sindicato está com essa dúvida, tal. A gente tem que trabalhar em conjunto. Eu falo, a Câmara é muito parceira, foi parceira até agora. Agora existem algumas pessoas que querem fazer disso uma discussão política, que querem fazer disso uma queda de braço. Eu não estou preocupado em ver quem vai vencer a queda de braço. Eu estou preocupado com o pão nosso de cada dia na mesa do funcionário, na mesa desses 681 trabalhadores que têm família, que têm responsabilidade no mês a mês. E manter o serviço. Eu me lembro quando a prefeitura não pagava salário, quando a Codesab não pagava salário, quando atrasava salário, o prejuízo que causou na vida dessas pessoas. Será que essas pessoas não pensam nisso? Pantano, alguma coisa por aí, não? Isso é uma pergunta aqui, o Gelson Oliveira acompanha a gente, ele pergunta para o prefeito. Prefeito, em 2016 houve um concurso na Prefeitura de São Vicente, algumas pessoas foram chamadas e tem muita gente classificada no cadastro de reserva. Ele diz aqui que esse cadastro é válido até 2020 e ele pergunta qual que é a perspectiva para essas pessoas. Gelson, eu não sei em especial qual concurso que você está falando. Nós chamamos alguns, chamamos agora, no ano passado, uma porção desses casos para a saúde, porque é o que a lei também nos permite nesse momento, para que a gente possa estar chamando. E eu pretendo ainda chamar um quadro ainda maior para a saúde, porque nós temos essa necessidade de fazer uma reposição de funcionários que aposentaram ao longo desses últimos anos, para que a gente restabeleça o quadro necessário para a saúde, para que nos dê essa tranquilidade no dia a dia de fazer cada vez mais um serviço melhor para a municipalidade. Mais um intervalo, já voltamos na sequência aqui do prefeito de São Vicente, o Pedro Gouveia, participando aqui do Ponto de Vista. Em instantes.
Muito bem, estamos voltando aqui à sequência do nosso ponto de vista. São Vicente na pauta aqui desta edição, com o prefeito Pedro Gouveia aqui com a gente, Iberê, e o Marco Santana aí sempre atento às redes sociais. Mudando um pouquinho o foco, né, esperando que realmente seja resolvido na Câmara, aprovado na Câmara, com certeza será esse projeto enviado pelo prefeito Pedro Gouveia, a questão da Codesave, né, o mais rápido possível, para que não haja mais dificuldades, mais gastança desnecessária em São Vicente, que tem aí sempre, né, desde que acho que Martim Afonso chegou, dificuldades econômicas terríveis, né, no município, com essa crise enorme que passa o país e que a crise que se sustenta, né, dificuldade do Brasil arrancar na sua economia. Eu já disse no começo do programa, estamos entrando no mês de maio, né, era preciso um clima mais otimista, mais favorável, criado aí pelo novo governo, pelo novo presidente. Isso não acontece, né, de maneira nenhuma, enfim, né. E fica a dúvida com relação à questão dos convênios. A gente tem mais contato aqui no dia a dia com o pessoal aqui da Prefeitura de Santos. Muita reclamação em relação ao repasse do governo do Estado, o prefeito, especialmente a questão aqui do Hospital dos Estivadores, né? E você também teve problemas sérios, não só a verba Haddad, né, que foi contingenciada, e outras verbas importantes para a área da saúde, especialmente para a infraestrutura também, né? Boturão, eu assim torço muito para não me decepcionar em relação àquilo que a gente acredita. Eu juro para você, de todo o meu coração, eu abro aqui o meu coração para as pessoas, de que assim, eu comecei a acreditar em um novo momento político para o nosso país. Comecei a acreditar mesmo, né, por conta de tudo que a gente vê de apelo que a população tem feito. Não por conta dos gestos dos políticos, não por conta dos discursos da nova política, mas por tudo aquilo que a população está cansada, está de saco cheio de ver por aí. Eu juro, eu converso muito com algumas pessoas, né, e abro mesmo meu coração no sentido de que tem que mudar muita coisa. A gente tem que mudar muita coisa, a gente tem que fazer uma reforma política, a gente tem que fazer uma reforma, né, tributária no país, a gente precisa, né, fazer essa inversão dessa pirâmide que cada vez mais os municípios estão assolados e com todos os serviços, né, caindo no colo da gente, cada vez mais o Estado e a União ausentes do nosso cotidiano. Mas a gente não tem visto isso acontecer. A gente não tem visto isso acontecer naquilo que seria papel importante do Estado dentro dos municípios. Nós tínhamos uma série de convênios assinados. Todos esses convênios assinados legitimamente, dentro da legalidade, com pareceres, dentro de planejamento orçamentário, mas inventaram tantas coisas que nem eles mais sabem argumentar o porquê de que não é feita a manutenção desses convênios. Você falou aqui do DAD. Não estamos falando de convênio, mas o DAD, ele sinaliza a má vontade do governo em relação aos municípios. Fazer um contingenciamento do DAD a ponto de... Vou dar o exemplo de São Vicente. Nós tínhamos, todo ano, direito a 10 milhões. Eu vou ter direito agora a 3 milhões e 800, 3 milhões e 900. Essa diferença são obras importantes que eu tinha planejado, que eu tinha programado para a cidade de São Vicente. O que a gente faz? A gente tem que ir lá, ficar com o pires na mão, ficar chorando, ficar implorando, de uma coisa que era direito da gente. É direito. Né? É direito da gente. Claro. Tinha assinado um convênio da saúde, que eu confesso a você aqui também, Boturão, você que nos assiste. Esse convênio que nós tínhamos na saúde era a salvação da saúde na cidade de São Vicente e para muitos munícipes e para muitas pessoas que moram na região. Porque esse convênio nos possibilitaria ampliar o serviço do Estado na saúde dentro da região. A gente tinha convênio de custeio, convênio para transformar o Hospital de São Vicente num hospital digno, de tirar o pronto-socorro de dentro do hospital e descentralizar o serviço, fazendo uma obra importante com equipamento para tudo isso. Simplesmente, numa canetada, no dia 2 de janeiro desse ano, o governador cancelou tudo.
Pela primeira vez na história do Estado de São Paulo. Eu nunca vi isso. Os procuradores do Estado, eles falam, eu nunca vi isso, Pedro. Prefeito, isso que está acontecendo é um crime. Na saúde eu entrei na justiça. Porque a gente está mexendo com vidas, Boturão. Enquanto as pessoas estão nos corredores, aguardando um atendimento, a gente com um recurso planejado, já com uma obra contratada, com um serviço iniciado, e as pessoas estão lá, na fila. E aí você entrou na justiça contra... Entramos na justiça para conseguir... os valores exatamente, contratados com que esses anteriormente, valores né? conveniados sejam garantidos para o município. Para que a gente dê prosseguimento na obra do hospital, na obra do pronto-socorro. A gente está com um serviço hoje do Centro de Especialidades prestes a inaugurar num outro imóvel, que eu fiz toda a obra lá com dinheiro próprio, com recurso próprio, para poder liberar o Centro de Especialidades que há hoje na linha amarela para ali ser o pronto-socorro da cidade. Um pronto-socorro central, descentralizado, novo, que inauguraria esse ano. Agora, veja, quando a gente fica com esses problemas na mão, e aí as pessoas falam, não tem planejamento, não tem a responsabilidade de quem corta um convênio tão importante como esse. Nós estamos vendo aqui em Santos que os recursos, mesma coisa, foi cortado o convênio, aí foi feito um realinhamento desse convênio, até hoje não receberam. 3 meses. 3 meses. O Hospital dos Estibadores, só que é um a gente hospital regional, né? A gente continua atendendo, O Hospital de São Vicente seria regulado pelo Estado. Porque a partir do momento que você recebe recurso do Estado para fazer o custeio dele, você automaticamente teria suas vagas para o Estado, para a região. Não era um hospital para São Vicente, não era um presente para São Vicente. Agora é possível uma união aí de todos os prefeitos, câmaras, deputados, enfim, para chegar ao governador e dizer exatamente isso na mesa, sentado na frente dele, Edgar, governador, afinal. Você quer que eu te fale uma coisa, aliás, Buturão? Prefeito, posso falar, Marco, para você, se permite, professor? É uma questão aqui que o Uriel Vilas Boas está abordando. Ele pergunta se com a nomeação do coordenador da AGEM, será que a discussão de projetos coletivos agora melhora com o novo diretor, o novo coordenador da AGEM? Nova coordenadora, né? Coordenadora, né? Coordenadora. Olha, é difícil da gente falar. Mas pode colocar lá o Papa. Se o governador não quiser ajudar, não ajuda. Sim. Pode colocar o Papa lá, pode colocar o maior PhD que tem no mundo para poder tocar um trabalho desse. Se o governador não quiser ajudar, não ajuda. E ele não está ajudando. Não está ajudando. Aliás, prefeito, ele está no estudo aí, no sumiço das agências metropolitanas, incorporado em secretarias do interior. Que essa coisa também está se repensando aí. Esta mudança filosófica do Estado custa muito aos municípios. E isso está acontecendo com as agências metropolitanas e as regiões metropolitanas, que estão passando por uma reavaliação das suas funções, até voltadas a uma futura Secretaria do Interior. É um outro absurdo. É tirar a possibilidade da gente se fortalecer regionalmente. Veja, a gente está falando de uma região das mais importantes do país. A única região que gerou um saldo positivo de emprego nos últimos meses. A primeira, né? A primeira. E a gente vê um descaso desse. E outra, respondendo aqui, faço questão de responder, Boturão. Será que os prefeitos se unem em relação a isso? Eu vou falar uma coisa. Só berra quem perde. Quem não perde fica quietinho. Infelizmente, parece que comemorando no travesseiro. Eu, de verdade, eu lutaria por qualquer um dos prefeitos ou das cidades que tivesse qualquer perda, fosse com o governador que fosse, porque eu acho um absurdo falar em repactuação, falar que o que São Vicente perdeu tem que dividir entre os municípios. Eu nunca fiquei aqui falando o que foi para lá, o que foi para lá, que poderia vir para São Vicente. Sempre fiz meu trabalho nesses 2 anos e meio. Falta união, falta exatamente mudar essa questão de que todo mundo faz um discurso bonito, mas na hora de agir, todo mundo olha só o seu interesse.
Agora, na hora de passar pela cidade de São Vicente, para ir de uma cidade para outra, todo mundo fala do buraco. Todo mundo quer dar palpite. Agora, na hora de ajudar, na hora de fazer com que a nossa voz tenha mais força, você não vê ninguém querendo ajudar. Agora, o problema essa questão é uma questão política, jurídica, né? E o problema jurídico vai longe, né? Sem dúvida. Né? Demora, o governador vai fazer jogo. A gente teve agora, eu não vou me lembrar qual foi a cidade, uma vitória na justiça de um AME que tinha um decreto de instalação de um AME numa cidade. Não vou, daqui a pouco eu me lembro aqui, vou falar. Entrou na justiça, a justiça determinou que o Estado faça esse AME. Ou seja, a justiça está agindo rapidamente em relação a esses descasos, em relação a essas decisões políticas que atrapalham o dia a dia das pessoas. Mas o governador não tem que comprovar, por exemplo, que os convênios assinados anteriormente pelo ex-governador Márcio França não teriam possibilidade orçamentária de ser executados? Por exemplo, olha, prefeito, não dá, porque o que foi feito lá atrás, enfim, não cabe no orçamento de 2000. É um absurdo que eu estou colocando aqui. Mas pelo menos seria alguma coisa, não é? Não é cortar do jeito que for cortado, dizer, não paga, acabou. Como é que pode uma coisa dessa? O pior de tudo é que, assim, nós estamos no mês de maio, hoje é dia 6 de maio, correto? Exatamente, certo. Dia 6 de maio, eu estou, desde o mês de janeiro, eu estou indo quase que toda semana para São Paulo, com muita paciência, com muita educação. Chego lá, me mandam falar com um, me mandam falar com o outro, faz isso, faz aquilo. Eu continuo fazendo, vou continuar fazendo, pela cidade de São Vicente. Pela cidade de São Vicente. Mas que isso tudo é humilhante, que tudo isso é cansativo, porque fica aquela discussão de que um fala uma coisa, outro fala outra. Então não adianta me provar o que não tem como provar. Então é assim, é uma decisão política. É mais bacana falar assim, ó, a minha decisão política é a de não fazer isso. Agora parar de ficar querendo colocar impedimentos, colocando problemas. Veja, qual é o impedimento que tem no DAD? Não foi uma decisão política? Então fala que o resto também é decisão política. Aí eu fico quieto. Cadê o dinheiro do DAD? Aí eu fico quieto. Onde foi o dinheiro? Aí eu fico quieto. Na verdade é assim, eu acho que também o prefeito sabe, melhor do que ninguém, que esses 3 primeiros meses, para qualquer município, pela arrecadação de IPTU, IPVA e outros tantos São aí, melhores que os... respira um pouco. A partir de agora, nós começamos a cair numa realidade dura. Verdade. Entendeu? Que também, se não tiver essa parceria do Estado, o município, quando a gente fala município, é o que mora, que nós que moramos aqui é que sofremos. É a realidade. Você entendeu? Porque não vai poder ser atendido as suas necessidades. E essa dependência, professor, ela é uma dependência estabelecida pela Constituição. Sem dúvida. Ela é estabelecida pela lei, pela regra. Então, assim, a gente não está pedindo favor. A gente só está falando assim, ó, vamos agir do jeito que tem que agir. Não é verdade? Me ajuda na saúde, me ajuda na educação. É um absurdo. Hoje os municípios estão cheios de dificuldade. Aí a gente não vê o Estado se movimentar nesse sentido. Você não vê o Estado fazer um nada a mais. A União é a mesma coisa. Eu tive uma perda de médicos, eu tive uma perda de médicos, do Mais Médicos, do programa, não agora com o corte do Bolsonaro, não, porque nós a gente também joga a culpa só no Bolsonaro, coitado do Bolsonaro aí também. Mas teve uma perda de médicos, do Mais Médicos, já dentro dos últimos 2 anos, que a gente fica todo mês cobrando Ministério da Saúde. Todo mês a gente fica cobrando Ministério da Saúde. Não repõe. Eu tenho lá, acho que 15 médicos a menos no Mais Médicos e que eles não repõem. Parece que eles torcem para que o médico saia para parar de pagar e não repor. Olha, tenho minhas dúvidas, viu, sobre isso. Diga lá. O Marco Santana deu uma sugestão aqui há uns 3 meses aproximadamente. Continua válida, né? Continua válida, né? O prefeito de Santos pode valer também para o Pedro, para os prefeitos aqui da região, não, Santana? Exatamente. Normalmente, quando um prefeito vai entregar uma obra, ele, orgulhoso, ele convida outras autoridades para participar da inauguração. No caso ali, convidaria o governador do estado para participar da inauguração. Aí no caso aí, já que o governador está claramente retalhando com esse corte de recursos,
Eu acho que os prefeitos de Santos, de Guarujá, de São Vicente, deveriam convidar o governador João Dória para participar da solenidade de fechamento das unidades de saúde, né? Que aí sim ele vai perceber qual que é a responsabilidade, as consequências desse ato tão mesquinho que ele está tendo agora. Estamos chegando ao finalzinho, prefeito. Obrigado pela participação, né? A gente espera, claro, que as coisas caminhem bem em São Vicente. O projeto foi muito bem explicado aqui, do encerramento da Codesave, o fechamento da empresa e do reaproveitamento dos funcionários no próprio quadro da Prefeitura. E com relação ao governo do Estado, acho que só pressão política é que realmente pode gerar alguma mudança. É preciso que todos aqui se unam em torno de uma Baixada Santista melhor, não é? O que de ruim acontecer para São Vicente repercute em Santos, em Guarujá, em Praia Grande, em Cubatão, enfim, em toda a região metropolitana. Obrigado mais uma vez. Valeu. Turão, muito obrigado a você, um grande abraço a você, professor Iberê, Marco, a você que nos assistiu até agora. E, assim, quero de coração aqui pedir até desculpa se me exaltei em algum momento faz aqui, parte. mas é que realmente nos revolta ver tanto descaso com a nossa região da Baixada Santista. Iberê participa normalmente conosco, Marco Santana diariamente com a gente aqui, de segunda a sexta-feira. A gente está ao vivo aqui com o Ponto de Vista 1h30 da tarde, que tem sempre a sua reprise às 8 da noite. Obrigado, gente. Valeu. Tchau.